Canal Ecoando Virtudes Bíblicas. Você conhece as três Marias que acompanharam Jesus com fidelidade até o fim? Hoje no canal Ecoando Virtudes Bíblicas, vamos mergulhar na história dessas mulheres extraordinárias. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago. Elas foram testemunhas da cruz, da sepultura e da ressurreição, e suas vidas ainda ecoam fé, coragem e amor nos dias de hoje. Curta, comente, compartilhe com alguém que ama a palavra e inscreva-se no canal para não perder nenhuma história que ecoa o poder transformador do Evangelho. Introdução. As três Marias. Mulheres que permaneceram de pé, mas entre todas, três se destacam de forma especial. Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e José. Em momentos de dor, silêncio e ressurreição, essas mulheres estiveram presentes fiéis, firmes e corajosas. Enquanto muitos discípulos fugiam com medo, elas permaneciam aos pés da cruz. E ali, diante da pedra removida, suas vidas se entrelaçaram com o milagre da ressurreição. Ao longo dos evangelhos, muitas figuras femininas aparecem como testemunhas e colaboradoras do ministério de Jesus. Maria, filha de pais piedosos, talvez ainda adolescente, recebeu a visita do anjo Gabriel com uma saudação que ecoaria pelos séculos. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. No entanto, não recuou. Ela compreendeu que o chamado de Deus exige coragem e confiança, mesmo diante do desconhecido. Com dignidade e silêncio, tornou-se um vaso nas mãos do Criador. Essas três Marias representam diferentes realidades e trajetórias espirituais. Ela não foi chamada para uma missão comum, mas para viver um milagre que transformaria a história da humanidade. Que sejamos como ela, dispostos a dizer sim, mesmo sem entender, e a confiar mesmo quando dói. A coragem de Maria nos chama à entrega total ao propósito eterno de Deus. Seu nome carrega a lembrança de um passado sombrio. Possessa por 7 demônios, vivia uma existência atormentada, até encontrar o mestre que mudou sua história. Ela sabia o que era viver em trevas, por isso valorizava a luz. Seu amor por Jesus brotava de um coração grato. Quando Jesus a libertou, ela não apenas foi curada, ela foi transformada. Sua trajetória é marcada por uma fé serena, madura e profunda. Ela ensina que servir a Deus pode custar tudo, mas jamais será em vão. Maria Madalena esteve aos pés da cruz, chorando com as outras Marias, enfrentando a dor do silêncio e da morte. Enquanto o mundo dormia, Maria buscava o corpo do Senhor. Em meio às lágrimas, ela se tornou a primeira testemunha da ressurreição. Jesus apareceu a ela antes de qualquer outro e a chamou pelo nome Maria. Em um reencontro carregado de graça e ternura, sua fidelidade não se abalou com a tragédia. Ela ficou mesmo quando muitos fugiram. Seu sim ao anjo: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Foi um ato de fé radical e obediência incondicional. Sua presença ali reafirma que sua fé não terminou na cruz. Ela atravessou até o Pentecostes. A mãe do Salvador se tornou também discípula, intercessora e exemplo para toda a igreja. Ela não tenta dominar a missão do filho, mas está ao lado dele como intercessora, serva e observadora. Em Caná, ela apenas diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Uma frase simples, mas que expressa sua rendição total à autoridade de Cristo. Uma foi escolhida desde a juventude para gerar o Salvador. Outra foi liberta de demônios e passou a segui-lo de forma apaixonada. A terceira, uma discípula devotada e constante, mãe de um dos apóstolos. 3 histórias únicas, um só coração rendido a Cristo. O que une essas mulheres não é apenas o nome, mas a entrega incondicional ao propósito de Deus. Aos pés da cruz, ela vê o filho amado sofrer, sangrar e morrer. Seu coração materno é atravessado pela espada profetizada por Simeão. Permanece em pé, como símbolo de perseverança, compaixão e fidelidade. Acompanhe conosco os próximos capítulos e descubra como Deus usa mulheres comuns para cumprir propósitos eternos. Neste episódio, vamos reconstruir a caminhada dessas três Marias, destacando seus contextos individuais, sua relevância no ministério de Jesus e o legado eterno que deixaram. Com base bíblica, contexto histórico e aplicação espiritual, veremos como elas são verdadeiras testemunhas do céu na terra. Sejam bem-vindos a uma jornada de fé, coragem e esperança. Maria, a escolhida, a coragem da mãe do Salvador entre todas as mulheres do mundo. Deus escolheu uma jovem simples da pequena cidade de Nazaré para um propósito eterno: gerar o Filho do Altíssimo. O chamado de Maria foi marcado por surpresa,
temor e fé. Maria enfrentou os olhares desconfiados da sociedade, a possibilidade de rejeição por parte de José e até a morte por apedrejamento. Ao longo do ministério de Jesus, Maria aparece como uma mãe presente e discreta. Maria representa a mulher que crê no impossível, que suporta o indizível e que se mantém firme no inabalável. Após a ressurreição, Maria está entre os discípulos no cenáculo, orando e aguardando o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Maria é a primeira das três Marias a nos ensinar que o verdadeiro ministério começa na obediência. Maria Madalena, liberta para seguir e anunciar entre as mulheres que seguiram Jesus. Maria Madalena é uma das mais marcantes. Maria Madalena não voltou para casa após o milagre. Ela passou a seguir Jesus, a servi-lo com seus bens e a caminhar entre os discípulos. Ela esteve presente durante todo o ministério de Cristo, mas especialmente em seus momentos finais. Na manhã da ressurreição, foi ela quem foi ao sepulcro ainda escuro. Jesus confiou a ela uma missão sublime. Vai aos meus irmãos e dize-lhes: a mulher outrora desprezada tornou-se a primeira pregadora da nova aliança, a anunciadora da vitória sobre a morte. Ela correu cheia de alegria e temor e disse aos discípulos: vi o Senhor. Maria Madalena representa todos aqueles que foram resgatados das trevas e passaram a viver com propósito. Sua história é um testemunho de que ninguém está fora do alcance da graça de Deus e de que o amor verdadeiro não abandona, mesmo diante da cruz ou da sepultura. Ela nos ensina que quem muito foi perdoado, muito ama, e que a intimidade com Jesus nasce de uma vida de entrega e obediência constante. A coragem de Maria Madalena nos desafia a permanecer fiéis nos vales da vida. Liberta, transformada e enviada, Maria Madalena mostra que o passado não define o futuro quando Cristo entra na história. Seu nome, outrora associado ao sofrimento, hoje é lembrado como sinônimo de fidelidade e amor incondicional ao Senhor. Sua aparição mais marcante ocorre na crucificação. Estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres. Sua vida nos lembra que o reino de Deus avança com pessoas anônimas aos olhos do mundo, mas preciosas aos olhos do Pai. Ela não precisou de palco para servir. Ela é o exemplo das mulheres que são colunas invisíveis da igreja, que permanecem firmes em oração, serviço e fé. Entre elas, Maria, mãe de Tiago e de José. Ela nos ensina que a glória do cristão está em viver para Cristo, e não para aplausos. Maria, mãe de Tiago, a discipuladora silenciosa, sua fidelidade silenciosa, permanece como um testemunho vivo para todos os que desejam seguir a Jesus com humildade, integridade e dedicação. Pouco conhecida entre os leitores modernos, Maria, mãe de Tiago, é uma figura de destaque silencioso nos evangelhos. Essa Maria era discípula de Jesus, seguidora constante e participante ativa entre as mulheres que serviam ao Mestre. Três mulheres, três histórias, uma mesma dor. Elas não fugiram da cruz, se colocaram diante dela. E isso foi um ato de amor, coragem e fé. Ambas sabiam que aquele não era o fim. Embradas. O sofrimento não as afastou, apenas provou a força do vínculo que tinham com ele. As três Marias mostram que a fé madura sabe ficar, mesmo quando tudo sangra. E é ali, no silêncio da cruz, que Deus revela os corações fiéis. Ela é mencionada em todas as listas das mulheres fiéis, que acompanharam Jesus até o fim. O coração delas carregava luto, mas também uma fidelidade inabalável. Estavam ali por fidelidade, por amor, por honra ao Mestre. Quando todos fugiram, elas permaneceram. Mas foi então que, ainda de madrugada, as mulheres se levantaram. Entre elas, estavam novamente as três Marias, mulheres que não temiam o escuro, nem os soldados às pedras. Elas iam ao sepulcro por amor. Mesmo na cruz, Jesus cuida dela, entregando-a aos cuidados de João. Estavam no início, acompanharam o ministério, e agora estavam no fim, ou melhor, no início, de uma nova aliança. Essa cena é profunda. O Salvador do mundo se despede da mulher que o gerou com palavras de ternura. Em meio à multidão hostil, soldados romanos e zombarias, as três Marias resistiram. Elas testemunharam o sangue, ouviram o clamor de Jesus, e ainda assim permaneceram de pé. Enquanto os discípulos mais próximos de Jesus se dispersaram com medo, elas permaneceram. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Isso indica que ela não apenas serviu a Cristo, mas criou filhos para o reino,
Sua dedicação não termina com a cruz. Ela persevera mesmo quando tudo parece perdido. É a mulher que serve até o último instante. Maria foi discipuladora dentro de sua própria casa, cultivando a fé em seus filhos e entregando-os à missão com alegria. Sua presença constante revela uma fé discreta, mas firme como rocha. Ela é identificada como mãe de Tiago, chamado o Menor, um dos 12 apóstolos. Maria de Clopas também esteve presente na ressurreição. Em Marcos 16, 1. É uma das mulheres que vão ao sepulcro com aromas para ungir o corpo de Jesus. Ela representa as mulheres que sustentam a fé da casa, que intercedem, formam discípulos, que agem nos bastidores, mas com o mesmo fervor dos apóstolos. Mesmo sem milagres espetaculares ou palavras registradas, Maria, mãe de Tiago, fala por meio de sua constância. Essa Maria nos inspira a servir com simplicidade. Mostra que criar filhos no temor do Senhor, acompanhar o ministério com fidelidade e estar presente nos momentos difíceis também é discipulado. Maria, mãe de Tiago, pode parecer esquecida pelos estudiosos, mas jamais pelo céu, aos pés da cruz. Quando o amor não desiste, as três Marias se encontram novamente em um dos momentos mais sombrios da história. O Calvário. Ali estavam elas. Maria, a mãe do Salvador. Maria Madalena, a mulher liberta. E Maria, mãe de Tiago. O Calvário não foi apenas um cenário de sofrimento. Foi também um altar de fidelidade. Maria, a mãe. Ouve do filho. Mulher, eis aí o teu filho. A presença das três Marias nos ensina que o verdadeiro amor não desiste. Mesmo quando tudo parece perdido, elas não buscaram conforto. Seus nomes não estão gravados em monumentos de Roma, mas estão registrados nos evangelhos como testemunhas da maior expressão de amor da história. Esse capítulo nos desafia a refletir. Temos coragem de permanecer aos pés da cruz? Conseguimos amar, mesmo quando há dor? Mulheres do amanhecer, testemunhas da ressurreição. O sábado havia passado, a escuridão ainda pairava, e a esperança parecia enterrada junto ao corpo do Mestre. E no primeiro dia da semana, muito cedo, foram ao sepulcro, levando os aromas que tinham preparado. Mesmo crendo que encontrariam um corpo, foram com o desejo de honrar o Senhor com cuidado e reverência. No entanto, ao chegarem, tudo havia mudado. A pedra havia sido removida, o túmulo estava vazio, e anjos anunciaram a maior notícia da história. Ele não está aqui. Ressuscitou. Ela chorava, achando que haviam roubado o corpo. Mas então ouviu seu nome, Maria, e seus olhos se abriram. Ela reconheceu o Mestre e correu para anunciar aos discípulos. Ela se tornou a apóstola dos apóstolos, a mensageira da vida. Elas, as primeiras a chegarem, tornaram-se também as primeiras a ouvir a boa nova. Foi a Maria Madalena que Jesus apareceu primeiro. Maria, mãe de Jesus, e Maria, mãe de Tiago, também participaram desse mover. Eram testemunhas oculares do sepulcro vazio. Elas não apenas viram a cruz, viram também a vitória. Estavam presentes em todos os capítulos da jornada de Jesus, da manjedoura ao túmulo e agora ao túmulo vazio. Essas mulheres não foram apenas figurantes em uma narrativa masculina. Foram protagonistas espirituais em momentos cruciais. Elas carregaram luz quando tudo era escuridão. Maria Madalena foi liberta e se tornou testemunha da ressurreição. Estiveram com Jesus na dor e foram recompensadas com a visão gloriosa da ressurreição. A fidelidade das três Marias nos ensina que Deus honra aqueles que o honram. Mesmo sem grandes feitos públicos, as três Marias marcaram gerações com sua presença fiel. A fé que atravessou a cruz chegou ao domingo da ressurreição. Mesmo diante da morte, elas continuaram crendo e viram o impossível acontecer. E elas estavam lá, com os olhos marejados, o coração queimando e o espírito pronto para proclamar: Ele vive. Que exemplos de devoção, firmeza e coragem até o fim e além dele. Foram mães, seguidoras, intercessoras e discípulas. E com isso, escreveram seus nomes não apenas nos evangelhos, mas nos corações daqueles que hoje ainda buscam seguir o Cristo ressuscitado. Elas não sabiam que seriam as primeiras a ver o Cristo ressurreto, mas foram. Não buscavam posição, mas receberam revelação. Não buscavam reconhecimento, mas tornaram-se pilares da fé cristã. Elas ficaram quando todos fugiram. Cuidaram do Mestre. Serviram a ele com tudo o que tinham. E foram recompensadas com a maior revelação. Ele ressuscitou. Hoje suas histórias ainda ecoam. Lições de vida cristã. Uma Maria que carrega grandes promessas, Deus pode usar sua vida para ecoar virtudes eternas. 1. A fidelidade na dor gera revelação na vitória. As três Marias não abandonaram Jesus,
e por isso foram honradas com a notícia da ressurreição. 2. Deus escolhe os humildes para grandes propósitos. Maria, a mãe de Jesus, foi uma jovem comum que disse sim e mudou a história da humanidade. 3. O passado não define o futuro. 4. O discipulado começa em casa. Maria, mãe de Tiago, discipulou seus filhos e seguiu Jesus com constância. 5. Servir a Cristo é um chamado de perseverança. Elas estavam no nascimento ministério, na cruz e no sepulcro, e nunca desistiram. 6. Deus vê o serviço silencioso. 7. Mulheres têm papel essencial no reino de Deus. Jesus valorizou, chamou, ensinou e revelou o reino a elas. Que a história das três Marias da Bíblia fortaleça sua fé e te inspire a viver com mais propósito e entrega ao Senhor. 8. A ressurreição começa onde há fé. As três Marias não foram escolhidas ao acaso. Cada uma delas, com sua trajetória singular, nos ensina que o verdadeiro discípulo é aquele que permanece. No silêncio da dor, elas falaram com sua presença. No tempo da glória, elas correram para anunciar. Seja qual for o seu contexto, uma Maria marcada pelo passado, uma Maria que discipula em silêncio. Oração final, Senhor Deus. Te agradecemos pelas vidas de Maria, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, mulheres que permaneceram fiéis, mesmo quando tudo parecia perdido. Ensina-nos, ó Pai, a ter a mesma coragem, fidelidade e amor que elas demonstraram. Que nossos olhos estejam fixos em Ti, mesmo diante da cruz, e que estejamos prontos a correr para anunciar: Ele vive. Usa nossas vidas como instrumentos de fé e esperança. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, comente sua parte favorita, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. E inscreva-se no canal Ecoando Virtudes Bíblicas para continuar recebendo histórias que edificam e transformam. Que Deus te abençoe abundantemente. Até o próximo vídeo.